Boa tarde, meus queridos alunos. Aqui estou eu no Dia das Mães, gravando esse vídeo. Eu acabei de postar aquele vídeo sobre o Flexbox, certo? Esse aqui vai ser o vídeo em seguida, onde a gente vai estar praticando algumas coisas, certo? E, obviamente, esse vídeo não vai fazer sentido algum caso você não tenha visto o vídeo de Flexbox. Então, para de querer acelerar as coisas e faz o bagulho certo. Vai assistir logo esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Caso você tenha assistido, a gente parou exatamente aqui com o nosso site, que como eu falei no outro vídeo, né? é, esse arquivo aqui eu criei fora do nosso projeto. Tá? Esse aqui não é o nosso projeto, é só para a gente praticar essas coisas com o Flexbox. E o que que eu vou fazer desta vez? Eu vou tentar fazer com que essa nossa aula, essa nossa prática, ela fique o mais próximo possível do que pode ser o nosso projeto, tá bom? Porém, obviamente, eu não vou organizar tudo, né? Por exemplo, o que que eu pretendo fazer nessa aula? Pretendo organizar a tela home. E como assim organizar a tela home? Por exemplo, aqui na nossa header, a gente vai ter duas coisas aqui, né? Um ícone e um nome. E também a gente vai ter dois botões aqui, tá? Na nossa main, a gente vai ter três blocos. Isso aqui, só pela última aula já dá para fazer. Só pela última aula. E tem um botão aqui embaixo que eu vou colocar no footer, apesar de não fazer muito sentido, mas eu vou colocar no footer só para ele fazer um pouco de sentido. Só que eu não pretendo dar todas as respostas para vocês, tá bom? Então eu vou acabar fazendo não tão perfeito como o nosso projeto está sendo pedido, tá? O que que eu quero dizer? Vocês não vão ter as respostas tão fáceis assim, tá? Então, vamos começar. Primeiro, aqui já estou com o zoom no 100 e eu vou criar a nossa header que a gente precisa. Opa, header. A nossa header vai ter uma class que vai chamar kbcalho. Essa classe, vou colocar embaixo do body, pode ser. Essa daqui é minha main, né? Eu vou mudar o nome depois. Kbcalho, eu vou colocar ele com uma altura aqui de 200 pixels e vou colocar um background, senão não tem como eu saber como é que tá essa altura aí, né? Bege, não sei se essa cor é muito boa. Vou colocar um amarelão bem estranho, tá? Não deu pra ver. Talvez se eu fizer isso aqui, colocar alguma coisa aqui dentro, teste. Ah, tá, agora conseguimos ver. Mas ainda não tá do tamanho que eu quero. E tá, agora aqui, que tem que ser 200 pixels. Isso, beleza. E esse daqui vai ser 100%. É, uma, só uma recomendação, não utilizem 100%, tá? Para fazer as coisas de vocês. Eu só estou colocando aqui porque eu quero chegar logo na borda do site. Eu não quero ficar contando em pixel. Mas normalmente toma cuidado com ao utilizar esses por cento, tá bom? Para as alturas. Normalmente usa pixel. Certo, fiz aqui minha header, só que 200 ficou muito. Vamos com 100 mesmo. 100 tá bom. 100 tá bom. Agora, essa main aqui, que se chama Flexbox, eu vou mudar para chamar main de main é duro, mas vai ser isso mesmo. Não tem problema. Lembrando que essa aula é uma prática, então por isso que ela está nesse formato um pouco diferente, tá bom? Eita, o que que mudou? Por que que eu perdi o tamanho da minha main? Ah, tá, eu não salvei. Tá, beleza. Tá, temos a main, temos o cabeçalho e agora queremos o footer. Aqui no footer já vou colocar aquele spam só para ele aparecer. Alô. O footer eu vou dar um nome de rodapé. Eu vou deixar esse CSS bem organizadinho também. Cabeçalho, main, e aqui embaixo, rodapé. O rodapé vai ter os tamanhos bem parecidos do cabeçalho.
bem parecido, só que aqui vai ser 200 e a cor vai ser qualquer outra cor. Salvou aqui e agora salvou aqui. Tá, a cor não foi. Aqui, encontrei o erro. Eu escrevi class com um S só. Acontece, acontece. Vamos lá. Seguindo aqui, ah, vamos ver, nosso site está em 100%. O que que eu quero fazer? Vocês percebem o seguinte, o nosso site ainda não está chegando aqui no chão, né? No chão não, né? No final. O que que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho desse verde e vir aqui, que é o nosso rodapé, ou eu posso empurrar o verde com a nossa main, que é esse azul aqui, que é o que eu vou fazer. Tá? Então a nossa main aqui, que é o que tem os três bloquinhos, eu vou aumentar a altura dela aqui. Eu sempre confundo width com height, eu nunca sei qual que é a altura. Eu acho que é esse. Sempre confundo, cara. Isso. Tá, agora passou muito, né? Não quero ficar scrollando para baixo. Vamos colocar em um 650, talvez. Nossa, muito quase. Isso aqui vai depender do tamanho do seu monitor, tá? Tá, assim tá bom. Assim tá bom. Agora, reparem uma outra coisa. Que tem uma leve bordinha aqui, ó, de fora, que não é a main. A main é azul aqui. Não é a header, que a header é amarelo. E também não é o rodapé, que o meu rodapé é verde. Então, quem é essa cor aí? Foi a cor que eu dei para o nosso body. Ele não tem nada, só tem essa body. Esse body. E por algum motivo, o body ele vem com um comando que coloca uma margem automaticamente. Então, por padrão, normalmente seu body vai ter margem zero, que é, agora vocês podem ver, ó, não tem mais aquela bordinha, beleza? Ele por padrão vem com isso e a gente tem que retirar. E aqui no fundo ainda sobrou um pixelzinho, só que eu não vou ficar fazendo as coisas milimetricamente, tá? Senão vai encher muito o saco. Enfim, o que que a gente quer fazer agora? Primeiro, em vez de eu seguir perfeitamente esse nosso modelo no Figma, tá? E colocar a nossa header certinho, os dois botões aqui e essas três no meio, esses três no meio vocês já conseguem fazer. Um único botão aqui embaixo, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu acabei de procurar uma imagem de um site aleatório aqui no no Google, encontrei essa imagem aqui e eu vou seguir, vou tentar fazer essa página desse site, tá? Reparem que eu já fiz a header, a main entre aspas, né? E o footer. Só falta esses detalhes. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu já salvei essa imagem e coloquei aqui no nosso arquivo Flex Prática e agora a gente consegue visualizar ele aqui, em vez de ficar tendo que clicar em outra tela. Certo? Vamos lá. Por onde a gente começa? Eu gosto de começar pela header, porque aí vai, sei lá, de cima para baixo. Então, aqui na header, eu vou, eu vou colocar quatro botões aqui e só. E colocar basicamente a nossa header em linha. E eu vou colocar provavelmente um space around ou aquele evenly, né? Parece que está tudo igualzinho. Eu acho que já vai funcionar bem, certo? Então vamos lá. Como são botões, a gente não vai usar aquele button, tá? Abandone esse button, a gente nunca mais vai usar ele. Basicamente, a gente vai fazer uma div, onde futuramente essa div vai virar um botão clicável, tá bom? Então, os seus botões façam com div, que aí no JavaScript a gente vai fazer um comando para que a gente, quando a gente clique nessa div, a gente capture esse momento de clique e faça alguma coisa, tá? Então, se acostume a fazer os botões com div, que a gente vai colocar todos os botões com div futuramente, certo? Essa div daqui, ela vai ter um texto, conheço o curso, colocar tudo com spam mesmo, spam, conheça o curso. Aí depois uma outra div com o texto, eita,
Blog, depois empresas e parceiros. Blog. Eita, que isso aqui, pô. Blog. Aqui. Empresas e parceiros. E, por último, ONGs e comunidade. Isso aí. Já estava copiado, né? Aqui. ONGs e comunidade. Legal, vamos dar uma olhada como é que tá ficando? Certo, tá organizado em colunas, né? Quer dizer, é que são 4 divs diferentes, mas enfim. Agora aqui já vai a primeira grande dica do vídeo, que é sempre que você está mexendo com Flexbox, coloque cores, tá? Porque ó, imagina o seguinte cenário, onde a minha main não tem cor. Fugindo totalmente do assunto, tá? Imagina um cenário que a main não tem cor. E esses nossos blocos, como vocês podem ver, está organizado em coluna, certo? E na linha, né, elas estão centralizadas, né, no meio, porém estão em colunas. Imagina um cenário onde eu não consigo ver esse fundo e eu não sei o tamanho da main. Se eu tiver com os mesmos comandos, era para esses blocos estarem aqui, ó, tá? Aqui. Por quê? Se a gente não tivesse esse fundo aqui, verde, sei lá, azul, a gente ia imaginar que a nossa main é todo esse espaço. Com todo esse espaço, o centro seria aqui, no centro da tela, certo? Porém, quando a gente consegue visualizar a main, a gente entende o porquê do centro estar aqui. Entende o que eu falei? Então, por isso, sempre coloque cor. Sempre, tá bom? E o mesmo vai servir agora pro. Eu vou dar um exemplo. Exemplo ao vivo disso acontecendo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. O nosso, essa nossa header, agora a gente quer que fique organizado dessa seguinte forma, certo? Com os quatro um ao lado do outro. É isso que a gente quer fazer. Só que, imagina um cenário onde eu não coloquei cor ainda pro cabeçalho. Ou na real, o tamanho do cabeçalho não é 100%. Vamos colocar aqui 500 pixels. Tá, aí. Ficou do mesmo tamanho da main. E agora a gente tira a cor. Vamos tirar isso aqui. Agora, do jeito que está aqui, eu vou organizar essas nossas 4 div, esses 4 botões, em linha do jeito que eu estou seguindo aqui. Como que eu faria isso? Bom, é só eu ir no cabeçalho e dizer o seguinte: display flex direction, eita, direction row, justify content vai ser space evenly, todos espaçados iguais. E só, por enquanto. Salvei. Olha o que aconteceu. Beleza, eles ficaram organizados em linha e deram os espacinhos, né, space evenly. Só que o que está rolando? Por que que não veio até o final e não deu space evenly no meu site inteiro? Por quê? Porque o nosso cabeçalho só vem até aqui. E como a gente sabe disso? Quando a gente coloca uma cor, tá? Agora, ó, cadê aquele amarelo bem esquisito? Agora, agora nós entendemos o porquê que o nosso Space Evenly e Row só veio até aqui. Porque o nosso cabeçalho não vai até o final do site, ele só vem até aqui. Entende? Então, dica, sempre coloque em cor quando vocês estão fazendo alguma coisa. E vou além. Caso vocês estejam fazendo algo parecido com esses 4 botões, coloquem cor nos 4 também, tá bom? Eu não estou colocando aqui porque eu sei que não vai precisar, mas se você estiver fazendo os testes e começar a dar alguns erros, cara, vai colocando cor em tudo, as cores mais bizarras do mundo, não tem problema, depois você vai retirar a cor, não tem problema. Vocês acham que essa minha header vai ficar amarelo, o footer vai ficar verde e vai ficar essas cores ridículas? Lógico que não, tá? É só para testar e para construir as coisas, depois a gente acerta a cor, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês.
Ok, então vamos voltar aqui para o jeito que estava o nosso cabeçalho. Estava 100%, né? 100%. Agora, o que que rolou aqui? Agora sim, ficou organizado em linha e, além disso, separado da maneira que a gente queria, né? É mais ou menos assim que o modelo pede, né? Que o nosso chefe está pedindo. Só que agora reparem uma outra coisa. O nosso, o nosso header, ele está no topo, né? Ele está aqui em cima, enquanto o jeito que o chefe pediu era para os textos ficarem aqui embaixo. Ou seja, você já conseguiu chegar numa solução? Eu vou dar um momento para você refletir. Vou deixar aqui nessa tela um pouco e vou tomar uma água. Vamos lá, caso você não tenha conseguido, não tem problema. O que está rolando aqui? A gente tem que deixar esse Flex Direction Rule e a gente tem que deixar esse Space Evenly, porque é o jeito que o chefe pediu. Porém, a altura não está correta, certo? E o que que a gente pode fazer? Basicamente, o que eu quero fazer é colocar todos eles para baixo, no final do nosso header. O final do nosso header seria aqui, né? Então, basicamente, eu coloco um align items com o flex end, que agora todos vão para o final. Legal? Agora está mais parecido, né? Está mais parecido. Pode ter um aluno que vai falar, não, mas ô louco, professor, tá muito agora, tá muito colado. Tá, realmente. Então vamos dar um jeito? É só nós fazer o seguinte. Eu venho aqui e coloco o comando padding top, ou melhor, bottom. O que que esse padding ele vai fazer, gente? Ele vai, é que eu não sei traduzir para vocês, mas ele vai colocar um espacinho na parte de baixo, porque a gente colocou bottom aqui, do nosso cabeçalho. Eu vou colocar aqui 10 pixels e acompanhem aqui, ó, a diferença. Eu vou apertar Ctrl S. Acompanhem a diferença aí. Ctrl S, aí, ó, deu um espacinho. Agora já está bem mais parecido, né? Talvez seja até um pouquinho mais, mas não tem problema. Bom, o que está faltando? Agora talvez uma fonte, né? E a cor certinha. Mas, não é esse o intuito, né? Não é esse o intuito. Legal, nossa header já foi. Eu vou fechar ela aqui, ó. Nossa header já foi, tá perfeito. Agora a main vai ter algumas alterações, né? Não é esses três blocão aí não. E agora, como que a gente pode organizar essas letras que estão tortas? Vocês conseguem pensar em alguma coisa para fazer agora? Eu acho que essa é a questão mais difícil e provavelmente é a mais difícil do vídeo, tá? As questões anteriores não era tão difícil assim. Essa aqui eu sofreria um pouco. Bom, vamos fazer o seguinte. Opa, ferramenta de captura não, é Paint. Vamos lá, vamos para o nosso Paint, que eu sou muito bom desenhista. O que que a gente pode fazer? Vamos lá, esse aqui é o nosso site. Aqui é a nossa header. E a nossa header tem os textinhos lá, eu não vou colocar aqui. Aqui é o nosso footer. O que que a gente pode fazer? A gente tem o seguinte problema. A gente precisa ter um texto aqui, um texto aqui e uma imagem aqui. Como que a gente organiza isso? Flexbox column vai ser linha? O que que vai ser isso? Difícil, né, de pensar. Vai ser um space around? Tem um espacinho aqui, eu não sei. Vai ser o quê? Eu não sei se é coluna ou se é linha, é isso? Tá vindo de cima para baixo ou tá os três em linha? Não sei. Um pouco difícil de pensar, né? Bom, vamos tentar organizar então esses blocos. O que que a gente pode fazer? Eu acredito que tenha. Cadê? Cadê a nossa imagem? Aqui. Eu acredito que tenha duas soluções, ou melhor, agora vendo aqui de novo, uma. Quer dizer, uma do jeito que eu faria, né? Pode ter infinitas soluções. O que que a gente pode fazer? A gente coloca
um... Calma aí. A gente coloca uma div para aquele texto daqui, certo? Tem um texto bem aqui. Só que, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa div tenha este tamanho. E o texto vai ficar organizado só aqui, ó. Só aqui. Aí, embaixo, a gente vai ter uma section, e onde nessa section a gente vai ter duas divs, uma para o texto e uma para a imagem. Repare o seguinte, isso aqui vai ser um pouco difícil, tá? Mas se você entender isso, você provavelmente não vai ter mais problemas. Isso tudo está na nossa main, o verdinho aqui é a nossa main. Repare que quem é os filhos da main? Os filhos da main, do jeito que está o desenho, são esse daqui e esse daqui. Os que estão em preto são filhos das divs, certo? Mas os filhos direto da main é esse blocão e esse. Repare como que eles vão estar organizados. Esses dois estão organizados em coluna, de cima para baixo. Tá? Então, resumindo, a nossa main vai ser column. Por que column, professor? Parece que está em linha isso. Não, não está em linha. Não está em linha. Repare que tem um bloco aqui em cima e um outro bloco aqui embaixo. Isso aqui é uma coluna, tá? E agora, dentro dessa primeira div, que eu não sei que nome eu vou dar para ela ainda, ela está em linha e com flex start, né? Bem no começo da linha. Flex start, tá? Então, o primeiro bloco, flex start. Ah, nem preciso escrever isso, né? E row. Pode ser em coluna também, mas tá, vai ser isso mesmo. Isso aqui é um 1, tá? Meu Deus. Isso aqui é um 1. Agora, o 2, esse segundo bloco, como ele está organizado? Se você for reparar, a gente tem um bloco aqui e um outro aqui, um ao lado do outro. Isso é uma linha. Então, o segundo bloco também vai estar em linha. Só que, nossa, professor, tem um puta espaço aqui, não? Tem, realmente. Só que, lembra daquele comandinho que a gente usou na header? Que dá um espacinho? Vamos testar ele também? Certo, dito isso, vamos tentar fazer agora. Vamos tentar fazer. Tá, vamos lá. Primeiro, acompanhando o nosso desenho agora. Esse aqui vai ser o nosso site. Tá, certo, vamos lá. Eu dei uma pausa aqui só pra gente beber água. Pra eu beber água, na real. Primeiro, a gente tem uma div com um textinho ali em cima. Tá, então eu vou deixar essa div azul. Eu só vou mudar o nome dela. Aqui vai ser... o que que tem escrito aqui? World Kids, putz. Vai ser... Cara, vai ser bloco 1. Não faço ideia que texto, que nome eu posso dar pra isso. Tá? Não coloque esse nome. Eu só estou utilizando agora. Tá, div azul virou bloco 1. Certo. Esse bloco 1, ele possui um texto, que eu vou colocar em H1, eu acho, porque parece que tá em negrito, né? Tá um texto mais forte aqui do que aqui, né? Eu vou colocar H1 só por causa disso. H1, grow, sei lá o que. Grow alguma coisa. Certo, salva aqui. Aí, salva aqui. 100%? Não, a gente vai mudar esse tamanho aqui ainda. O tamanho dessa div, desse bloco azul, vai ser isso daqui, que deve dar mais ou menos o tamanho da nossa header, né? Que é mais ou menos 100. Então, ele vai ser 100 e 100%, certo? 100% no width. Aqui. E eu vou deixar essa cor azul por enquanto. Por enquanto. Vamos dar uma olhada, só para ver? Tá, mais ou menos isso que a gente queria, certo? A gente queria que a nosso bloco 1 ele viesse até o final da main. Só que o que está rolando? A nossa main não está indo até o final. Então vamos arrumar isso também, tá? A nossa main, cadê a main? Aqui, ela tem que ir até o final. Aqui, 100%.
Agora o nosso azul também foi até o final, certo? Tá com isso aqui, ó, 100%. Legal, ficou bom, ficou bom. Próximo. Bom, repare o melhor. Antes da gente ir pro próximo, vamos analisar o que que eu fiz. O que que rolou aqui? Eu acabei de fazer o nosso primeiro bloco, que era uma div aqui com um texto dentro. Se eu quisesse que isso aqui virasse um botão, eu faria uma outra div dentro da div, tá? Mas como só tem um texto, eu fiz isso, dessa forma. Ah, mas não está colado. Já nós arruma isso, já nós arruma isso, tá? Agora vamos para esse segundo bloco aqui, que eu acho que ele é bem mais difícil. O que está rolando? Eu vou criar uma section que possua duas divs. Vamos lá. Já tem duas divs aqui, só vou criar uma section em volta então. Section. E aqui eu vou chamar de, sei lá, bloco 2. Opa, viajei aqui. Class bloco 2. Isso. O nosso bloco 2, ele está organizado em linha. Lembra que ele vai ter dois blocos, um ao lado do outro? Então, já que eu arrumo isso, na real, eu vou só colocar um fundo para ele primeiro. Background color. Vamos só colocar um fundo aqui, ó, marrom. Salvou aqui. Eita, section tem que fechar aqui embaixo. Section fecha aqui. Outra dica, Alt Shift F, organiza o seu código, tá? Legal, colocamos a cor aqui. O que está rolando? O que está rolando? A gente não consegue visualizar ainda essa nossa cor marrom do bloco 2 porque a gente não colocou um tamanho para ele. Quando a gente não coloca tamanho, o bloco 2 vai ser do tamanho do que tiver dentro dela, tá? Então vamos colocar um tamanho aqui para a gente visualizar. Vai ser... Ela é bem maior, né? Vamos ver aqui. Ela é bem maior que a primeira div. Então, vamos dizer que é o dobro ou triplo. Eu vou falar que é o dobro. Então vai ser mais ou menos 250 e 100%. 250, 100%. Agora sim a gente consegue visualizar, né? Certo. Próximo. O que podemos fazer agora para organizar? Ainda está bem torto, né? Primeira coisa, vamos arrumar a nossa main, porque a main ela está organizada de alguma forma que está colocando um espaço aqui, aqui e aqui. Vamos entender como isso está acontecendo? Olha aqui, ó. A nossa main ela está com flex direction column, realmente. Esse bloco aqui é irmão desse e eles estão um em cima do outro em coluna. E o justify content com space around. Por isso tem um espacinho aqui, o mesmo espacinho aqui e no meio tem um espaço maior. Eu não quero esse space around, quero? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada se eu quero esse space around. Cara, nem precisa. Nem precisa. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desses blocos também, quando eu não quero, quando é coisa milimétrica assim. Então, beleza, vou tirar esse space around do nosso. Era space around? Era. Vou tirar esse space around do nosso main. E esse align item center, vou tirar também só para ver o que acontece. Salvei. Aí agora os dois colaram. Tá, também não quero que eles fiquem colados, né? Então vamos voltar ao justify content, que está em coluna, e eu vou colocar no center, ou seja, eu quero descer na direção coluna. Pronto, desceu. Ok, assim já está bom. Agora, segunda alteração que a gente tem que fazer. Esse nosso bloco 2, ele não está organizado em linha. Tá um bloco em cima do outro. Quando a gente verifica aqui, ó, o bloco 2 possui duas divs, onde um bloco está em cima do outro, né? Então vamos organizar isso. O bloco 2, ele precisa estar organizado em linha. Opa, flex direction, row.
Pronto, já colocamos em linha. Outra coisa que tem que fazer é empurrar para o lado, né? Esses dois blocos vão se transformar nesse texto e nessa imagem. Eles precisam vir bem mais para o lado, né? E também eu tenho que aumentar o tamanho desse bloco 2, né? Ele, ele é muito grande. Ele é muito grande. Tá, beleza. Vamos começar aumentando o tamanho do bloco 2. O bloco 2 não é 250, ele vai ser agora 350. Legal. E esses nossos, essas nossas duas divs, que por enquanto são dois quadrados, vamos arrumar eles também, certo? O primeiro, ele vai ter que ter esse tamanho daqui, ou algo semelhante a isso. Quem é esse nosso primeiro bloco vermelho? É a div red, que eu vou chamar de div texto. Não é um bom nome também, tá? Não coloca o nome das suas div de div, tá? É um nome péssimo, mas eu estou usando no vídeo só. Div red virou div texto. E essa div texto não é um quadrado, né? Ela é um retângulo, certo? Desse tamanho aqui assim. Ok, vamos arrumar isso. Tá 100%. O 100 tá talvez aqui 150. Eita, o que eu fiz? Ah, não salvei aqui, né? Tá, aqui uns 150 e agora pra cá vai ser bem grande. Maior. Legal, esse tamanho já cabe um bom texto, né? Ok. Próxima coisa, a gente tem que dar um jeito desses dois blocos vir pro lado, né? Esse bloco roxo, ele tem que vir bem pro final, né? E também o bloco vermelho tem que vir um pouquinho pro canto, né? Porque tem esse espacinho aqui, ó, certo? O que que dá para fazer? Eu posso fazer o seguinte: se eu vier aqui no nosso bloco 2, que é o marrom, que comporta os dois blocos, e falar que eu preciso de uma margem à esquerda, vamos ver o que acontece. 50 pixels. Hum, tá, já deu uma diferenciada aqui. Só que o nosso site vazou pro lado. Não é isso que eu quero. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar esse margem. Margem 50 foi muito. Melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir diretamente nos blocos e vou dar margem dentro deles. Quem são esses blocos dentro do bloco marrom? É o div texto e o div purple, que eu vou deixar assim. Tá, o div texto, ele vai ter uma margem à esquerda dele, margem left, de 50 pixels, certo? Mais ou menos isso, né? Tem aqui o texto, o pior que esse aqui também tem. Tá, vamos arrumar também. O bloco 1 também tem uma margem right, ou melhor, é bloco 1. É o H1 que teria que ter, né? Era esse H1 que teria que ter uma margem. Vou colocar isso aqui da antiga. Ah, deixa isso quieto. Tá, certo. Esse nosso texto precisa dessa margem. Ele, se for ver, tá até meio que centralizado, né? Tá quase que centralizado esse texto no meio do site. Vamos tentar fazer isso. Aqui o nosso div texto vai ter 100. 100 de margem. Nossa, que pouco. 200. Tá, ainda não tá no meio. Então mais. 400. Legal, tá bem próximo do meio agora. Agora, o que que a gente pode fazer? Eu só tenho que colocar esse texto roxo aqui nesse canto e dizer que ele terá esse tamanho, né? Vamos arrumar isso? Primeiro, deixa eu arrumar o tamanho desse roxo. Ele precisa ser maior. Ele vai ter mais ou menos uns 300 por 500.
Cara, eu achei bom esse tamanho. É, eu achei bom. Talvez um pouquinho menos de gordura aqui do lado. Vamos tirar desse 500. Tá, o roxo mexeu. Tá, ok, 400 é bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, já tem o tamanho que eu quero. Agora eu preciso que esse roxo venha pra cá. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar um comando no nesse nosso bloco 2, que é o marrom, dizendo o seguinte, que o bloco vermelho e o bloco roxo vai ter um space between com eles. Aí vocês podem pensar, pô, mas o space between não vai colar eles nos lados? É exatamente isso que eu quero. Bloco 2, ele está em linha. Justify content vai ser space between. Certo? É mais ou menos isso, não? Sim. Aí, talvez você esteja perguntando, pô, o que que rolou aqui? Porque você colocou um space between e só um dos lados se mexeu? Por que que esse vermelho não veio para cá? O que que rolou? Esse vermelho, ele teoricamente está aqui. Porém, eu coloquei um comando a mais dizendo para ele ter uma margem à esquerda. Por isso ele não está funcionando. Vamos ver onde está essa margem? Aqui ó, no div texto, que é vermelho, ele tem uma margem left. Se eu tirar isso daqui, ó, aí sim ele vai obedecer esse space between. Entende? Ó, Ctrl S, aí ó, space between. Um colado em cada canto, certo? Só que, de acordo com o nosso chefe, tem que ficar assim, né? Agora vamos colocar esse texto aqui, nesse div texto. Span. Um texto aleatório retirado do Google, certo? E agora essa outra div tem era para ser uma imagem, porém eu vou escrever uma imagem aleatória retirado do Google, tá? É mais ou menos assim que era para ficar? Vamos fazer a comparação? Ou tem mais algum detalhezinho? Talvez não precise de tanto espaço aqui, né? Talvez uma margem aqui agora, né? No roxo. Vamos fazer isso. Uma margenzinha no roxo aqui, ó. Para ele vir para cá. Cadê? Aqui. Margem right dessa vez. De 50 pixels. Aí o roxinho vem um pouquinho pro lado. Agora, se o nosso texto fosse correto e tivesse organizadinho certinho com o tamanho certo, esse site ficaria bem mais bonito. Vamos retirar as cores e agora vocês vão ver o quão confuso vai ficar as coisas. Eu vou começar tirando as cores do nosso bloco 1 e do nosso bloco 2, só para ver. Tá. Agora eu vou tirar as cores dos nossos textos que estão dentro do bloco 2, quer dizer, das nossas divs que estão dentro do bloco 2. Tá. E agora eu vou tirar a cor da header, main e footer. Header, main, footer. Só vai sobrar o body no fundo. Tá aí. É mais ou menos essa organização que tem aqui. Talvez alguns alunos estão falando, pô, mas como assim, professor? O negócio tá horrível aí, pô. É, eu sei. A ideia era uma prática da aula de Flexbox e não uma aula de CSS de deixar tudo bonito, tá? Se percebem o quanto que a gente utilizou o Flexbox para organizar e deixar as coisas nos cantinhos dela. Não está perfeito essas coisas aqui ainda? Eu sei que não. Eu sei que não. Mas a ideia já está colocada na cabeça de vocês. Como poderia ser feito. Como poderia ser feito. Né? Eu sei que, né, não está de acordo com o que o chefe pediu. Porém,
Agora é questão de CSS, é só colocar as cores, colocar as fontes, tá? A organização já está certa. Ó, imagina esse site com essa imagem aqui, de verdade, né? Imagina esse site com esse texto bem maior, né? Com tudo, né? Enfim, vocês conseguem ver que já dá para visualizar o futuro, onde eu chegaria com isso. A única coisa que faltou realmente foi o footer que eu não fiz. E não vou fazer, vocês já conseguem fazer, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo ele está bem longo, né? Eu ainda vou editar e assim, eu espero que tenha sido útil. Eu acredito que com o que eu fiz aqui, vocês já conseguem fazer isso daqui, que é bem mais simples, vou ser bem sincero, né? É bem mais simples, tá bom? É, Caso tenha ficado confuso, faça você esse mesmo exercício, tá? Que vale muito a pena. Comece a pensar como organizar os blocos de alguma maneira e como é, os objetos mãe vão organizá-los, né? Porque como a gente pode ver aqui, ó, no quem recebe os comandos Flexbox, se você não percebeu, são os deixa eu apagar tudo, são os objetos mãe, né? Por exemplo, o que que eu quero dizer? O, a nossa main, ela é quem organiza esses dois blocos em coluna, né? E eu não vou nesses blocos e digo, olha, você e você estão em coluna. Não, eu venho nesse de cima, tá? Eu venho nesse daqui e digo que esse bloco vem aqui, tá? Então reparem que é sempre no é sempre no objeto acima dele, né? Outra coisa, outro exemplo aqui, né? Eu digo que essa section está organizado em linha. Esses dois estão em linha. E o que me confundia bastante antes, eu achava que eu teria que vir nesse bloco e falar você está em linha. E eu tinha que vir aqui também, você está em linha. Não. Vocês vêm no bloco acima, tá bom? Aqui seria o bloco 2, aqui seria a div red e aqui seria a div purple, né? Bom, pelo menos isso me confundia. Mas fica aí mais uma outra dica para você que chegou até esse momento do vídeo, cara. Parabéns. Se eu fosse você, eu tentaria fazer exatamente essa mesma coisa. Ou, melhor ainda, procura aqui, ó, Figma projetos. Vem a imagem e procura algum projetinho, alguma imagem de um site, ó. Tenta fazer isso aqui, por exemplo. Vai ser desafiador, você vai apanhar bastante, mas você não vai mais sofrer no futuro com Flexbox, tá bom? Esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha chegado até aqui e pratiquem, tá bom? Não adianta nada eu ter feito tudo isso se você não praticar e aplicar essas telas, não é mesmo? Você já pode começar direto com o projeto também, em vez de ficar procurando algo para praticar. Comece logo com o seu projeto, né? Enfim, chega de me alongar. Muito obrigado e até mais. Valeu!